Imagina só, em dezembro de 2001, a sétima maior empresa dos Estados Unidos simplesmente quebrou. E com ela, uma fortuna gigantesca evaporou. A gente vai mergulhar nessa história para entender como uma mentira tão grande foi construída e, mais impressionante ainda, como ela desmoronou tão rápido. 63 bilhões de dólares. É um número até difícil de colocar na cabeça, né? Foi essa grana que sumiu. Milhares de pessoas perderam seus empregos, suas economias, tudo. Wall Street entrou em choque. E o mais bizarro não era só o que tinha acontecido, mas como ninguém sabia explicar direito. A empresa basicamente implodiu bem na frente de todo mundo, enquanto o mercado todo aplaudia de pé. Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Como eles conseguiram enganar tanta gente por tanto tempo? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o comecinho de tudo. Pois é. Para entender a queda, a gente precisa primeiro entender a lenda que foi criada. A Enron não nasceu como uma gigante da tecnologia, não. Ela se transformou em uma. A sacada do fundador Ken Lay e depois do CEO Jeff Skilling foi genial. Eles pensaram, por que só transportar gás? E se a gente negociasse energia como se fosse uma ação na bolsa? Eles não vendiam mais um produto, eles vendiam uma ideia, o futuro da energia. E olha, o mercado financeiro amou essa história. E como amou? As ações explodiram, subiram mais de 1.200% em só 3 anos. Foi uma loucura. Todo mundo, de investidores a analistas, estava convencido de que a Enron era o futuro. Quem entrou cedo nessa viu o dinheiro se multiplicar de um jeito absurdo. A mídia, então, estava apaixonada. Ganhar o título de empresa mais inovadora por 6 anos seguidos da revista Fortune ajudou a criar um mito. Lá dentro a cultura era super intensa. Eles se achavam os caras mais espertos da sala. O que importava era resultado e os bônus eram gigantescos. Só que por trás de tanto prêmio e tanto elogio, tinha uma perguntinha bem simples que ninguém parecia querer fazer em voz alta. Tá, mas o que exatamente eles fazem para ganhar tanto dinheiro? Qualquer resposta vinha cheia de termos complicados que ninguém entendia. E como a ação não parava de subir, todo mundo preferiu deixar para lá. Pois é, a resposta para essa pergunta leva a gente direto para o coração da fraude. Aí não precisava mostrar lucros cada vez maiores para a ação continuar subindo. E como os negócios de verdade não davam conta do recado, eles resolveram simplesmente mudar o jeito de contar o dinheiro. A primeira grande mágica contábil foi essa aqui, a contabilidade mark-to-market. Funciona assim. Se a Enron fechava um contrato de energia de 10 anos, eles anotavam no balanço o lucro de todos os 10 anos no mesmo dia em que o contrato era assinado. Era como receber o salário da década inteira no primeiro dia de trabalho. No papel, a empresa parecia uma máquina de fazer dinheiro. E essa analogia é perfeita. O problema é que esses lucros eram baseados em previsões super otimistas sobre o futuro. Era quase astrologia financeira. Basicamente, um chute. A empresa virou um castelo de cartas, e cada novo contrato era só mais uma carta adicionada a essa estrutura super frágil. Ok, mas e as dívidas? E os projetos que davam errado? Para isso tinha um cara, o diretor financeiro Andy Festel. Ele criou um esquema para esconder toda a sujeira. Ele criava empresas de fachada, que na verdade eram da própria Enron, e vendia para elas todos os ativos podres. Era como vender seu carro quebrado para o seu cachorro, usando o seu próprio dinheiro, e depois sair falando para todo mundo que fez um ótimo negócio. A dívida sumia dos livros da Enron e, de quebra, eles ainda registravam um lucro falso. Genial, né? E acredite, essa ilusão toda funcionou perfeitamente por anos. Até que, em 2001, essa fachada tão bem construída começou a desmoronar. E foi muito, muito rápido. Tudo começou a dar errado em agosto de 2001. Foi uma coisa atrás da outra. Primeiro, o CEO Jeff Skilling pede demissão do nada. Um baita sinal de alerta. No mesmo mês, o órgão que regula o mercado financeiro americano começa a investigar a empresa. E para piorar, uma vice-presidente corajosa, Sharon Watkins, manda um aviso interno dizendo que a empresa podia implodir. A resposta foi basicamente, relaxa, tá tudo bem. Até que, em outubro, a verdade não podia mais ser escondida. A Enron veio ao público admitir erros contábeis. Isso no mundo corporativo é praticamente uma confissão de que a coisa tá feia e que os números foram maquiados. E não foi um errinho de troco, não. A gente está falando de 586 milhões de dólares em lucros que, de repente, a empresa admitiu que nunca existiram. Foi a gota d'água. Isso foi o gatilho que iniciou o pânico total no mercado. E aí, a montanha-russa, que só subia, resolveu descer. Com tudo.
A queda foi tão espetacular e rápida quanto a subida. O que levou anos para construir virou pó em questão de meses. Olha só o tamanho do tombo. 4 meses. Em agosto, a ação valia $90. Em novembro, valia menos de $1. Uma perda de 99% do valor. A confiança, que é a coisa mais importante no mercado, uma vez quebrada, sumiu por completo. Olhando essa linha do tempo, a gente vê a velocidade da implosão. Em pouco mais de 100 dias, a 7ª maior empresa dos Estados Unidos foi do céu ao inferno, do topo do mundo à falência. O colapso deixou um rastro de destruição, claro, mas a grande pergunta que ficou no ar foi: como é que ninguém viu isso acontecer? Cadê todo mundo que deveria estar de olho? Onde é que estavam os guardiões do sistema? Bom, acontece que os guardiões estavam ocupados demais ganhando dinheiro com a Enron. A empresa de auditoria Arthur Andersen, que deveria ser o fiscal do jogo, era também consultora e ajudava a criar as fraudes. Quando a casa caiu, eles foram pegos destruindo documentos. E os grandes bancos de Wall Street elogiavam a Enron publicamente, enquanto nos bastidores ajudavam a montar todo o esquema. E os chefões, os arquitetos da fraude? O fundador, Ken Lay, foi condenado, mas morreu de infarto antes de ir para a cadeia. O CEO, Jeff Skilling, pegou uma pena longa de 24 anos. E o Andy Fastow, o mago das finanças, fez um acordo, colaborou com a justiça e cumpriu 6 anos. Já para os milhares de funcionários, o resultado foi um só: a perda de tudo. Claro que um escândalo desse tamanho ia ter consequências. Foi daí que nasceu uma lei super importante nos Estados Unidos, a Sarbanes-Oxley. Ela basicamente apertou as regras para a contabilidade das empresas e colocou os CEOs como pessoalmente responsáveis pelos balanços, uma tentativa de evitar que uma nova Enron acontecesse. No fim das contas, a história da Enron é muito mais do que só ganância ou números errados. É uma história sobre o poder que uma boa narrativa tem, sobre como as pessoas querem acreditar em algo que parece bom demais para ser verdade. A Enron vendeu uma história fantástica, vendeu o futuro e todo mundo comprou. Mas quando finalmente acenderam as luzes para ver o que tinha dentro, o lugar estava completamente vazio.